Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas e transformadoras de toda a Bíblia, a jornada de Abraão e Sara. É uma história sobre fé, obediência e, acima de tudo, sobre a incrível fidelidade de Deus às suas promessas. Prepare-se, porque a história deste casal mudou para sempre o rumo da humanidade. Tudo começa em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera da antiga Mesopotâmia. Lá vivia um homem chamado Abrão. Um dia, ele recebe um chamado impressionante diretamente de Deus. Deixa a tua terra, a tua parentela e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Imagine o que isso significava. Deixar tudo para trás, a segurança, a família, os amigos, para seguir em direção a um destino completamente desconhecido. Mas a promessa que acompanhava este chamado era grandiosa. Deus disse a Abrão que faria dele o pai de uma grande nação, que o seu nome seria engrandecido, e que, através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. É uma promessa que ecoa até os dias de hoje. Ao lado de Abrão estava sua esposa, Sarai, mais tarde chamada Sara. Ela era a sua companheira fiel, mas carregava uma dor profunda, a esterilidade. Para uma mulher daquela época, não ter filhos era uma fonte de grande vergonha e tristeza. Eles obedeceram, deixaram Ur e começaram a sua longa caminhada. Mas os anos passavam, e a promessa de um filho parecia cada vez mais distante, quase impossível. Décadas se passaram. Eles envelheceram, e a esperança poderia facilmente ter desaparecido. É aqui que vemos a humanidade deste casal. Eles não eram super-heróis da fé. Tiveram momentos de dúvida, de medo, e até tentaram resolver as coisas à sua maneira. Quem não se lembra do episódio com Agar, a serva de Sara, que resultou no nascimento de Ismael? Este desvio do plano original trouxe conflitos e sofrimento, mostrando-nos que a fé nem sempre é perfeita. No entanto, mesmo com seus erros, eles continuaram a caminhar na direção que Deus lhes apontava. A sua fé era perseverante. E então, acontece um dos momentos mais marcantes da Bíblia. Deus aparece a Abraão, já com quase 100 anos, e reafirma a promessa. Ele diz: daqui a 1 ano, a tua esposa Sara terá um filho. Quando Sara, com seus 90 anos, ouviu esta conversa atrás da tenda, ela riu. Não foi um riso de alegria, mas de incredulidade. Como seria possível, na sua velhice, ela conceber? Era algo que desafiava toda a lógica e a natureza. Mas a resposta de Deus é uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. Haveria alguma coisa demasiado difícil para o Senhor? E o impossível aconteceu. Deus transformou aquele riso de dúvida em um riso de pura alegria. Sara deu à luz um filho, e eles chamaram-lhe Isaac, que significa exatamente ele ri. O nascimento de Isaac não foi apenas a realização de um sonho pessoal, foi a prova viva de que Deus cumpre o que promete. Não importa quão impossível pareça. Isaac era o filho da promessa, aquele através do qual a grande nação prometida a Abraão começaria a tomar forma. A história de Abraão e Sara é um retrato de um Deus que guia, que protege, que corrige, mas que, acima de tudo, cumpre cada palavra que diz. Os tornaram em si, os pais de uma nação inteira, e o seu legado espiritual atravessa milênios, influenciando profundamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eles são um testemunho vivo de que, mesmo quando nos sentimos perdidos, quando as circunstâncias gritam impossível, Deus continua a trabalhar em silêncio, preparando milagres que a nossa mente não consegue sequer conceber. As lições que podemos tirar desta jornada são imensas. Aprendemos sobre a importância de ouvir o chamado de Deus, mesmo quando nos leva para fora da nossa zona de conforto. Aprendemos sobre a perseverança na fé, mesmo durante longas noites de espera e dúvida. E, o mais importante, aprendemos sobre a natureza de um Deus fiel, para quem nada é impossível. A história deles encoraja-nos a confiar nas promessas de Deus para a nossa própria vida. A acreditar que Ele pode transformar as nossas áreas de esterilidade em fontes de grande alegria. Se esta história tocou o seu coração e te trouxe inspiração, não te esqueças de deixar o teu gosto aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo qual foi a parte da jornada de Abraão e Sara que mais te marcou. E claro, subscreve o canal para não perderes mais conteúdos bíblicos que fortalecem a nossa fé. Obrigado por assistires, e até a próxima.